a ação de Deus, Deus decretou tudo? Decretou. Mas nesse decreto, há causas primárias e há causas secundárias em relação ao próprio Deus. Então, Deus ele executa a sua vontade e estabelece a vontade do homem por meio de causas primárias e causas secundárias. Então, Aprofunda. por exemplo, uma causa primária é uma causa em que o próprio Deus, de forma pessoal, ele está não só direcionando, mas ele está fazendo que aquilo aconteça. Ou seja, ele é o originador daquela causa, ele é o autor daquela causa. Deus ele é quem está concebendo aquilo, veio da mente de Deus. Já a causa secundária são as suas criaturas, que são agentes morais livres. O Adão, por exemplo, ele tinha pleno livre-arbítrio. As confissões de fé históricas, elas vão concordar plenamente com isso. O próprio Agostinho, ele vai colocar que o homem, ele poderia pecar, né? Que ele fala, posse pecar, né? Ele poderia pecar, ele tinha a possibilidade de pecar. Mas aí, quando ele cai, ele não poderia não pecar. Ele perdeu, né, a capacidade de não, ele não tinha como fazer outra coisa a não ser pecar. Então ele poderia pecar de uma forma que a sua natureza ela foi mudada e ele não consegue não pecar. O homem não consegue não pecar. Então, o que acontece? A causa secundária ou causa contingente, elas atuam nesse mundo, e aí nós vemos, por exemplo, na escritura, o endurecimento de Faraó, do coração de Faraó. Nós vemos Faraó endurecendo o seu coração, ele endureceu, e Deus endurecendo o coração de Faraó. Então, Faraó, ele não permite com que o povo ele saia do Egito, infringe ali em cima deles cargas ainda mais pesadas. Então, nós temos ali a vontade de Deus sendo exercida por meio de Faraó. Sim. Então, Faraó está exercendo, ele é uma causa ali, ele é uma causa secundária, não é? Mas há uma causa primária que é Deus. Mas não é Deus que está, eh, por exemplo, pegando o povo e chicoteando. Por exemplo, um exemplo mais claro, Abacuque. Se Sim. você pega o livro de Abacuque, os primeiros capítulos, ali é um livro perfeito, de uma reflexão filosófica e teológica para todos nós. Por quê? Abacuque ele começa a fazer a seguinte reflexão: Deus, por que os ímpios eles pecam, transgridem a tua aliança e nada acontece a eles? E o Senhor não os julga, o Senhor não os pune. E ele começa a fazer as suas lamentações. Aí Deus responde a Abacuque. Deus disse: Abacuque, a sentença já está dada. Eu estou levantando um povo, a largura da marcha deles é do tamanho da terra, os cavalos deles são velozes. Eles vão transpassar as grávidas. Eles irão arrastar os homens, tirar os homens de suas casas, eles irão levar cativos. Essa terra está sentenciada à morte. Quando Abacuque ouve isso, a sentença, ele diz: Deus, não, por favor, tenha piedade, Senhor. Tenha misericórdia. Quando a gente vê, imagine Nabucodonosor vindo na terra e matando as grávidas, executando os filhos ainda na sua barriga, do povo de Deus. Aí nós entendemos, espera aí, Deus ele levantou, foi Deus que falou: "Eu estou levantando". Então ali não há uma possibilidade, como Deus ele eu costumo falar, Deus ele não joga dados com a história. De o próprio Deus decreta: ele revela, na verdade: "Eu irei levantar a Nabucodonosor. Eu estou levantando ele". Então esse homem se levanta, e o que acontece ali é que Deus entrega, a vontade de Deus é entregar Israel na mão de Nabucodonosor. Então, a vontade de Deus está ali guiando e conduzindo cada passo que Nabucodonosor fez e caminhou, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que as mulheres morressem, que os filhos fossem executados, mas é uma vontade de Deus de uma maneira ali secundária, não é primária. É secundária em que sentido? Caso No sentido da permissivo. execução. Não, porque eu costumo falar, se a gente coloca, imagine, a vontade não, foi a vontade permissiva, não foi a vontade real. Não existe vontade permissiva e vontade real, só é vontade. Tá. Porque se Deus ele
pode, se ele está desejando algo, ele quer algo contrário a uma vontade real dele, mas ele está apenas permitindo, nós teríamos variação em Deus, e não há variação, nem sombra de dúvida, nem variação em Deus. Então, o que acontece é porque Deus quer. Isso a gente tem que sustentar. Isso, nós calvinistas, a confissão, nós sustentamos, né? Agora, o que é que acontece? No exercício, na prática, no ato do mal, no exercício da maldade, Deus está executando aquele mal, mas não é Deus que está praticando o mal. Tá, mas Deus aí está trazendo o mal, está conduzindo o mal, está supervisionando o mal, mas ele mesmo não é mal. Não é ele que está fazendo. São as suas criaturas com a sua própria vontade. Nabucodonosor, ele exerceu a própria vontade. E é tanto que Deus ele diz, olha, Deus instigou tanto ele, que Deus diz, agora eu vou punir Nabucodonosor. tá. Eu irei punir Nabucodonosor. Então, a nossa mente, ela é limitada, mas nós não podemos negar o que claramente a Escritura mostra. Em que eu costumo explicar assim, Slânio, e aqui eu vou explicar de forma muito clara para os ouvintes, até uma criança pode entender, através da matemática. Nós temos a união de conjuntos, certo? Ok. Então você imagine que nós desenhemos aqui um círculo, e esse círculo nós coloquemos em cima a vontade de Deus, o próprio Deus. Não há conjuntos separados, autônomos deste círculo, Deus. Não há. Porque se houvessem, essas outras vontades seriam outros deuses, seriam soberanos. Então, tudo o que é que fala a Escritura? Nele nós somos, existimos e nos movemos. Movemos. Movimento, ação em Deus. Não há nada fora de Deus. Como Lutero falava, até o diabo é o diabo de Deus. O que é que acontece? Dentro dessa união, desse círculo, nós temos outros círculos menores. Nós temos ali as criaturas, os homens, os anjos, demônios. Então, tudo está dentro da vontade de Deus. Mas essas criaturas, elas também possuem vontade. E essas vontades, aí é onde nós vamos entrar no próprio tema, o que aconteceu com ela antes da queda e pós-queda. Tá, Mas vamos não lá. existe vontade fora da vontade de Deus. Não existe vontade autônoma. Não existe nada nesse mundo acontecendo aqui agora que Deus diga, não, eu não queria que isso acontecesse. Isso é uma contradição de termos. Então,